a todos, sejam muito bem-vindos ao mini curso de MIT App Inventor do Labcraft. Nesse curso, iremos ensinar como desenvolver seu próprio app utilizando a plataforma MIT App Inventor. O MIT App Inventor é uma aplicação código aberto, originalmente criada pela Google, que permite que os recém-chegados à programação criem aplicativos de forma fácil e eficiente. Ele usa uma interface gráfica simples, que permite aos usuários arrastar e soltar os objetos visuais para criar um software que pode ser executado em dispositivos Android. Os exemplos que podem ser desenvolvidos pela plataforma do MIT App Inventor, esse primeiro é a balança falante, que foi desenvolvida por nosso orientador do projeto, que, como o próprio nome já diz, é uma balança, a qual fala para o usuário o valor pesado de uma balança. Sua finalidade foi para auxiliar pessoas com deficiência visual, para assim que elas pudessem ouvir o valor pesado pela balança. Já o segundo exemplo é um app criado por nossa equipe, o Conversor de Unidade Labcraft. É aquele app para te ajudar a facilitar nas contas de conversões básicas que nós necessitamos para o ensino médio, que, como o próprio intuito do projeto, tem essa finalidade de ajudar e tornar mais fácil o ensino da ciência, principalmente no ensino médio, Então temos conversões básicas como de comprimento, de tempo, massa, área, volume e temperatura. Para realizar o primeiro acesso, acesse o site appinventor.mit.edu. Clique em Create Apps e você será redirecionado para uma página de login do Google. Aqui você deve inserir o e-mail Gmail. Aceite os termos de serviço. Clique em Continue. Em seguida em Close. Nesta página já é possível alterar o idioma do site para português. Clique em Não mostrar novamente e continuar. Em seguida em Close. Para iniciar um projeto, basta clicar em Iniciar novo projeto, atribuir um nome, clicar em OK, e seu projeto será criado e aberto. Agora que a gente já iniciou nosso primeiro projeto, a gente precisa baixar o MIT Companion para poder ver no seu celular o que você está fazendo aqui no site. Para isso a gente acessa a Play Store, pesquisa por MIT AI 2 e é esse aqui, MIT AI 2 Companion. Só instalar. Depois de instalado, basta abrir o aplicativo. Aqui a gente tem uma interface bem simples, que é o seguinte: a gente gera um código de 6 caracteres lá no site do MIT App Inventor, coloca aqui e conecta com o código. Se você preferir, você não pode escanear o código que vai aparecer na tela. E para gerar esse código é bem simples, basta vir aqui no site do MIT App Inventor, aqui na aba superior, em Conectar e clique em Assistente AI. Vai ser gerado um código único de acesso e basta digitar ele no seu aplicativo. No meu caso é PNGOG. O seu vai ser diferente, como eu disse, é um código único de acesso. Cada vez que você clica em Conectar ali, vai ser gerado um código. Então a gente digita aqui e clica em Connect with Code. Assim que a gente clica, o aplicativo vai começar a compilar e realizar uma conexão através da internet entre o site e o seu celular. A primeira vez que você faz isso pode demorar um pouco, mas é só esperar um pouquinho. Pronto, agora que carregou, tudo que a gente fizer no site vai ser transmitido para o seu celular e aparecer aí na sua tela. Como por exemplo, se eu arrasto um botão aqui para o visualizador, ele também vai aparecer lá no celular e você consegue clicar nele. Por enquanto ele não tem função nenhuma, mas já dá para ver que está funcionando certinho. Agora que já está tudo conectado, a gente pode começar a explorar um pouco mais a interface do site. Ela é dividida em 4 abas, basicamente, aqui na parte de design. A parte da paleta, que é onde a gente encontra os componentes de interface de usuário. Botão, caixa de seleção, legendas, imagens, listas, tudo que a gente pode arrastar e colocar na tela.
Além dos componentes da interface de usuário, que a gente arrasta para a tela, os componentes de organização, os componentes de mídia, componentes de desenho, de mapa, sensores do telefone, componentes de mídias sociais para você compartilhar o que está na sua tela, de armazenamento, de conectividade para conectar via internet ou Bluetooth, alguns módulos experimentais e extensões que você pode importar da biblioteca do MATLAB Inventor. Inicialmente, nós vamos usar os componentes de interface de usuário e mídia. Além da paleta, a gente tem o visualizador, que é onde a gente vê um preview do que está acontecendo no nosso aplicativo, e a gente vai jogando as coisas aqui dentro e montando a nossa interface. Aqui na direita, a gente tem a aba de componentes, que é onde a gente define as propriedades de cada um dos componentes que a gente coloca aqui dentro da nossa tela. E aqui à direita é onde a gente altera as propriedades deles. Por exemplo, um botão, a gente consegue trocar o tamanho da fonte, o tipo de fonte, o tamanho do botão, a imagem, caso você queira que o botão seja uma foto, a forma dele e o texto que está escrito dentro. Além da aba Designer, a gente tem a aba Blocos, que é onde a gente programa no nosso aplicativo. Aqui nessa aba, a gente tem os blocos internos e os blocos da tela. Nos blocos internos, a gente tem os de controle, o de lógica, de matemática, que controla textos, listas, dicionários, define cores, variáveis e define procedimentos. Nos blocos específicos da tela, a gente edita o código de componentes que estão fixados na tela. Por exemplo, se eu tenho um botão na tela, ele vai aparecer aqui. E aqui eu tenho todas as variáveis possíveis que eu posso fazer com um botão. Por exemplo, fazer algo quando eu clico nele, quando eu passo o mouse em cima, quando eu pressiono. Aqui eu consigo trocar as cores, tudo isso via código. Agora que a gente já sabe onde encontrar os elementos do site, vamos começar a desenvolver um aplicativo bem simples. Nessa aplicação a gente vai trabalhar um pouco as operações com mídia. E qual é o intuito desse daqui? A gente vai colocar duas imagens na tela, uma de um cachorro e uma de um gato. E quando você clicar no cachorro ele vai latir, e quando você clicar no gato ele vai fazer um miau. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui que eu tinha colocado. E vamos começar do início. Então, como a gente quer duas imagens, a gente vai clicar aqui e arrastar para dentro uma imagem, duas imagens. A primeira vai ser a do cachorro, a segunda do gato. Então o que a gente faz? A gente coloca nome para não se perder. Para isso, basta clicar no componente, vir embaixo em renomear e digitar o nome que você quer. Nesse caso, gato. E apertar OK. Agora que a gente já tem as duas imagens na tela, a gente tem que enviar para o site o que a gente quer que ele mostre para a gente. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente clica no componente e aqui nas propriedades dele, a gente tem imagem. Aqui vocês estão vendo que está escrito nenhum. A gente clica e aqui, se a gente já tivesse enviado algum arquivo para o site, teria a lista aqui. Como a gente ainda não enviou nenhum, a gente clica em enviar arquivo. Aí nessa caixa de diálogo de novo, escolher arquivo. E isso vai abrir o explorador de arquivos do Windows, onde você vai escolher a imagem que você quiser. No meu caso eu tenho aqui a do cachorro, do gato e tenho os sons do latido e do miado. Primeiro, como a gente está nas propriedades do cachorro, a gente vem em cachorro, abrir e dá OK. Agora já temos o cachorro aí na tela. Vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora para o gato. Clica no componente, propriedades, imagem, enviar arquivo, escolher arquivo, escolhe o gato e clica em abrir e dá OK. Agora a gente tem duas fotos aqui, só que a gente tem um pequeno problema, que elas estão fora da tela. Você vê no celular, ela aparece as duas, só que a gente precisa organizar isso de um jeito que ele vai aparecer direitinho em qualquer celular. Para isso a gente usa os componentes de organização. Aqui no caso a gente pode usar o componente organizacional horizontal, que ele vai colocar uma imagem do lado da outra. Aí o que a gente tem que definir aqui nas propriedades desse componente de organização? A gente tem que fazer o alinhamento horizontal no centro e o vertical também no centro, para ele manter sempre a imagem no centro da tela. Aí o que a gente faz agora? A gente arrasta o cachorro aqui para dentro e também o gato. Pronto, agora está um do lado do outro, só que temos um problema agora. Ele está vazando para o lado direito da tela. Então o que a gente faz?
Aqui no componente de organização a gente consegue definir o tamanho dele. Aqui a altura e a largura. E o ideal é deixar sempre em preencher principal. Na maioria das vezes isso daqui vai ser o que você vai usar. O que isso faz? Ele alonga tanto horizontalmente quanto verticalmente nos eixos da sua tela e vai deixar bem certinho assim no centro em qualquer dispositivo. O que é interessante fazer também é definir um tamanho específico para as imagens. Como vocês estão vendo aqui, cada uma tem um tamanho, então isso pode ficar estranho dependendo do fundo da foto. Como esse aqui, o fundo da foto é branco e o fundo do aplicativo também é branco, não dá para perceber. Mas é bom ter o costume de manter sempre ícones do mesmo tamanho, para evitar de ficar torto quando você colocar para rodar no seu celular. Então como é que a gente faz? Aqui eu vou definir como 100 pontos de altura, apertar em OK, e 100 pontos de largura. Pontos. Botei pontos de novo. Pontos. Tá certo. Agora vocês estão vendo que ficou pequenininho o cachorro e agora eu quero que o gato fique do mesmo tamanho dele. Então venho aqui em pontos, 100, OK, largura, 100 pontos também. E OK. Agora eu tenho os dois pequenininhos aqui no meio da minha tela. Fica até mais fácil eu trabalhar aqui dentro se eu quiser adicionar outros ícones. Então agora a gente tem a foto. Ah, faltou uma coisa muito importante. Uma imagem é simplesmente uma imagem quando você não marca essa opção aqui em propriedades que define que ela é clicável. Então agora essa imagem tem um componente que quando você clica nela, ela realiza uma ação. A gente vai fazer isso para o cachorro e para o gato. Então pronto, a gente já tem as fotos, agora a gente precisa da mídia, que é o que? O som que vai fazer quando a gente tocar em um dos dois. A gente precisa de dois sons aqui, um para o cachorro e um para o gato. Então vamos de novo renomear para não se perder. Aqui eu vou colocar latido e miado. Relembrando aqui, a gente clica no componente, vem em renomear, escreve o nome e dá OK. Aqui é o mesmo sistema de colocar a imagem no site. A gente vem aqui em fonte, onde está nenhum, e a gente envia o arquivo. Esse daqui é o latido, então vem enviar arquivo, escolher arquivo, latido, abrir e dá OK. Pronto, já tem o arquivo do latido aqui no Netic. Mesma coisa para o miado. Fonte, está em nenhum, clico, enviar arquivo, escolher arquivo, miado, abrir e OK. Pronto, agora a gente já tem a imagem e o som. O que a gente tem que fazer agora? Programar para quando eu clicar no cachorro, tocar o latido, e quando eu clicar no gato, tocar o miado. Então vamos lá, em blocos. Ó, o que eu tinha falado antes. Quando a gente coloca os ícones na tela, os componentes, melhor dizendo, ele aparece aqui na tela de programar. O que a gente faz? Quando a gente clica aqui no cachorro, vai aparecer tudo o que dá para fazer com esse componente. O que eu quero fazer é, quando eu clicar no cachorro, ele vai fazer alguma coisa. Então eu arrasto isso para cá. E o que ele vai fazer? Ele vai latir. Então eu venho aqui no latido e venho chamar, latido, tocar. Muito simples, né? Quando clicar no cachorro, o que ele vai fazer? Vai tocar o latido. É isso, o código está pronto. Agora você vai fazer a mesma coisa para o gato. A gente clica aqui, arrasta para cá o componente de controle, vem no miado dessa vez e vem em tocar, chamar miado ponto tocar. Então, a mesma lógica aqui, ó. Quando clicar no gato, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o miado e vai tocar ele. E no cachorro é a mesma coisa. Quando eu clicar no cachorro, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o latido e vai tocar. Então é isso, está funcionando um aplicativo de fazer som. E a gente pode testar aqui, ó. Quando eu clico no cachorro, tem o latido. Quando eu clico no gato, tem o miado. E esse aplicativo é bem simples, mas ele abre portas para a gente fazer muitas outras coisas, como por exemplo, um aplicativo de instrumentos musicais, como por exemplo, se eu quisesse fazer um piano aqui, eu poderia colocar várias notas na tela e cada botão de nota ele vai tocar uma nota, seguindo basicamente essa linha de programação aqui, essa linha de raciocínio. Então, você aprendendo a fazer isso daqui, abre portas para você fazer muitas outras coisas. Além dessas operações aqui com imagens e sons, a gente tem outras operações de mídia bem completas aqui no MateApp Inventor. Só de abrir a paleta aqui a gente vê que tem a câmera de vídeo, a câmera de fotos, tipo você escolher uma imagem na galeria do seu celular, tocar um som, gravar áudio, reconhecer voz, você digitar um texto e ele falar, reproduzir um vídeo e traduzir. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma nova tela aqui, ó, tá vendo? Adicionar tela. E a gente vai dar um nome para ela. O que a gente vai fazer aqui agora?
a gente vai transformar o texto em áudio. Então eu vou botar aqui texto e fala, vai ser o nome da minha tela. Eu vou apertar OK e vai criar a tela aqui para mim. Pronto, criou. O que a gente vai fazer nessa tela daqui? A gente vai trabalhar com a interface de usuário e com o componente de mídia para fazer o que? O usuário vai digitar um texto e quando ele apertar um botão, o celular vai falar esse texto para ele. Para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma interface de entrada, que nesse caso é uma caixa de texto. Eu joguei a caixa de texto aqui, agora eu tenho onde digitar. E eu vou precisar também de um botão para acionar a ação do celular falar o que está dentro da caixa de texto. E vamos deixar isso aqui bonitinho, né? Vou colocar o componente de organização aqui. Dessa vez a organização vertical, porque eu quero em cima a caixa de texto e embaixo o botão. Como eu tinha falado antes aqui, a questão do alinhamento, eu quero que fique no meio. E eu quero que ele ocupe toda a tela, então eu venho aqui em preencher principal. Pronto, agora está bem no meio da tela. A caixa de texto, como vocês podem ver no celular, ela vai ficar do tamanho do texto que está dentro dela. Então o que é bom a gente fazer? Aqui na propriedade de largura dela, a gente coloca, sei lá, 80% da tela. Então ela vai ocupar um espaço maior e a gente vai ter mais coisa para ver aqui. E a altura a gente pode mexer também, talvez, sei lá, uns 50%, para ficar legal. Então tá bom, já tem espaço suficiente para digitar bastante coisa aí. Aí beleza, vamos renomear? A caixa de texto eu vou colocar como entrada. E vou aplicar aqui apertando em OK. O nosso botão eu posso deixar como um botão mesmo, não tem problema. O que a gente tem que fazer aqui no botão? A gente vai alterar o texto que está nele. Eu vou mudar esse texto aqui, ó, tá? Texto para o botão 1. Eu vou colocar como falar. Ponto de exclamação. Pronto, só de eu digitar aqui ele já mudou aqui, mudou lá no celular também. Pronto, a interface está pronta aqui, tudo certinho. O que a gente precisa fazer agora? Ir lá para a interface dos blocos e começar a programar isso aqui. Como é que vai ficar? O caminho lógico que a gente tem para isso daqui é o seguinte, ele vai apertar o botão, quando ele apertar o botão, ele vai ler o que está dentro da caixa de diálogo lá, que a gente definiu, a caixa de texto, e vai falar. Então o que a gente faz? A gente vem no botão aqui, quando eu clicar no botão 1, a gente arrasta para cá, e o que ele vai fazer? Faltou um negócio muito importante aqui, ó. A gente colocou toda a interface de usuário, mas eu acabei esquecendo de arrastar aqui para dentro o componente de mídia. A gente tem que colocar aqui, mesmo ele sendo invisível, ó, componentes invisíveis, ele tem que estar aqui dentro. Senão o código dele não vai aparecer aqui pra gente, ó. Tá vendo? Agora apareceu o texto para falar. Quando a gente clica nele, a gente abriu todas aqui todas as possibilidades que dá para fazer com ele, ó. Aí o que a gente vai usar? Nesse caso, a gente só quer que ele fale uma mensagem. E qual é essa mensagem? A mensagem é o que está escrito dentro da caixa de texto. Então vamos lá, a gente arrasta aqui para dentro. Quando clicar no botão 1, o que ele vai fazer? Vai falar a mensagem de onde? Da entrada. E como é que a gente pega o texto que está na entrada? A gente vem aqui embaixo, ó. Aqui tem tudo que é referente ao texto, vai estar aqui dentro. Tudo referente à entrada, na verdade. Uma dessas referências é o texto. Então está aqui, ó. Entrada.texto. O que é isso aqui? É o texto que foi digitado na entrada de dados. Então a gente clica e arrasta para cá. Então ficou assim. Quando eu clicar no botão 1, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o componente invisível e vai falar a mensagem que está escrito, o texto da entrada. É isso. Então, teoricamente já está funcionando. O que a gente pode fazer? A gente pode digitar aqui. E clicar em falar. Olá, bem-vindo ao Meetup Inventor. E ele fala a mensagem que você digitou. Só que além disso, a gente tem outro componente aqui no MIT, que é o reconhecedor de voz, que ele faz o contrário do texto para falar. O que ele faz? Ele reconhece o que o usuário fala e transforma em texto que você pode digitar na tela. Então vamos lá, a gente vai criar uma outra tela aqui, que vai ser reconhece voz. Clicar em OK e ele vai criar pra gente. Pronto, temos aí, reconhece voz. O que a gente vai precisar aqui agora? A gente vai colocar o componente de mídia. Vamos lá para não esquecer, ó, reconhecedor de voz, jogou aqui dentro, está aparecendo aqui como componente invisível. O que a gente vai precisar agora?
um botão para iniciar o que ele for fazer, seja o que for, a gente vai precisar de alguma coisa para iniciar essa ação, e também um componente de texto para receber esse texto que a gente falar. Quando ele gravar, ele vai armazenar na memória do telefone o que a gente falou, só que ele precisa mostrar para a gente. Para isso a gente tem que colocar aqui um componente da interface de legenda para poder ser substituído pelo texto que a gente achar. De novo, eu vou colocar aqui a organização vertical, vou tacar aqui dentro o texto e o mesmo esquema de colocar tudo no centro da tela. Vamos lá. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Então, como é que vai funcionar aqui? Quando a gente clicar no botão, ele vai gravar o que a gente está falando. Quando a gente terminar de falar, ele vai transformar esse texto aqui no que a gente falou. A interface está pronta. Pode não estar muito bonita, mas está pronta. Então vamos lá para os blocos de código. Como é que vai funcionar? Quando eu clico no botão, ele vai obter o texto. Ó, a gente vem aqui em reconhecedor de voz, tem todos os componentes dele. Tem aqui, ó, obter texto. Beleza, obteve o texto. Aí agora o que a gente vai fazer? Tá vendo aqui, ó, depois de obter o texto, fazer. Então vamos lá. Primeiro, seguindo aqui a lógica, a gente vem, quando clicar no botão 1, ele vai chamar o componente de reconhecer a voz. Ele vai aparecer na tela, e quando ele terminar de reconhecer a voz, que tá aqui, ó, que é obter o texto, o que ele vai fazer? Ele vai transformar aquele texto lá da legenda no que a gente falou. Então a gente vem aqui em legenda e, ó, ajustar. A gente vai ajustar o que? Cor de fundo, tamanho, não. Aqui, ajustar a legenda 1, o texto dela. Ajustar texto da legenda 1. Então, vamos lá, a gente arrasta para cá, conecta aqui, e ele vai ajustar o texto da legenda para o resultado da obtenção do texto. Então a gente arrasta o resultado para cá para o final. Pronto, está funcionando. Vamos testar. A gente volta lá para o designer para ver se está. A gente já pode ir para o celular e clicar aqui. A gente pode editar também aqui no designer para deixar aqui mais bonitinho. Aqui como texto para legenda, a gente pode deixar como padrão dele, sei lá, resultado, talvez. E aí quando terminar de falar, o resultado vai ser substituído pelo texto que falou. E aqui no texto do botão eu vou colocar talvez gravar. Que ele vai, quando você apertar o gravar, ele vai gravar sua voz e o resultado vai ser substituído aqui pelo que você falou. E o que a gente pode tirar de conclusão disso? A gente tem um componente que transforma o que a gente fala em texto e a gente tem um componente que transforma o texto em voz. E o que a gente também tem aqui em componente de mídia? A gente tem um tradutor. Então o que dá pra gente fazer? A gente grava a nossa voz, transforma em texto, e o tradutor vai transformar o texto do idioma 1 para o idioma 2, e do idioma 2 ele vai falar para o ouvinte. Então olha só que maneiro, com o básico que a gente aprendeu aqui, a gente já consegue fazer um tradutor que fala. Você fala em um idioma, ele repete em outro. Bem maneiro, né? Agora que a gente aprendeu a trabalhar com mídias, a gente vai partir para um tópico um pouquinho mais complicado, que é o que? A gente vai realizar operações matemáticas aqui no MIT. Então o que a gente vai poder fazer com isso? Se você tem uma equação muito complexa que exige várias entradas de variáveis, você pode automatizar o cálculo aqui dentro do MIT. Mas a gente não vai começar direto numa equação muito complexa. A gente vai começar primeiro com uma multiplicação por uma constante qualquer. E para isso a gente vai criar outra tela. Vamos lá, adicionar tela. Vou chamar isso daqui de matemática. Tá ok? Vai criar a tela pra gente. Nessa tela aqui, o que eu quero que ele faça? Eu quero que o usuário coloque um número, aperte um botão e ele mostre o resultado disso, fazendo a operação que eu definir. Então o que a gente vai precisar? De uma caixa de texto para o usuário colocar um valor, de um botão para ele apertar quando ele quiser receber o resultado, e de um texto para mostrar o resultado para ele. E também vamos colocar lá aquela organização para ficar tudo bonitinho. Primeiro a caixa de texto, depois o botão, depois o resultado. Deixa
eu colocar para ficar tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Vamos lá, preencher principal, preencher principal. Agora está tudo no meio, beleza. Vou fazer o mesmo esquema aqui da caixa de texto para ele ocupar um lugar maior aqui da página. Vou colocar 80% de novo. Mas não precisa ser tão alto dessa vez, porque a gente só vai colocar número. E como a gente só vai colocar número, a gente tem que marcar aqui, ó, somente números. Porque se a gente faz uma operação matemática e digita uma letra aqui dentro, o código quebra e o aplicativo vai fechar. Então a gente tem que usar esses métodos de impedir que o usuário faça besteira no aplicativo. Um deles é esse daqui, quando você vai colocar um input que vai fazer uma conta, você aceitar somente números. Então vamos lá, ó. Aqui eu só consigo digitar números. Se eu tentar digitar uma letra, não vai. E se eu desmarcar isso daqui, vamos lá de novo, desmarcar somente números, ele vai permitir que eu digite textos. E se eu clicar para fazer conta com texto, vai quebrar o aplicativo. Então vamos lá e voltar para o somente números. Eu quero que aqui a dica seja insira um número. Vamos lá. O que é essa dica? Essa dica é o que vai ficar escrito antes do usuário colocar alguma coisa. Ó, tá vendo? Tá escrito aqui, insira um número. Se eu clicar e digitar 1, 2, 3, o que estava atrás sumiu. Isso aqui é realmente uma dica para a pessoa saber o que fazer nesse momento. Vamos dar continuidade aqui então e definir o botão. Caixa de texto aqui, vamos renomear, vou colocar a entrada também. O botão eu vou colocar como calcular. E a legenda eu vou colocar como resultado. Aqui o texto da legenda pode ser vazio, a gente pode apagar ele aqui. Ou seja, enquanto eu não colocar um valor aqui e não apertar o botão, não vai ter nada aqui dentro. O texto do botão eu vou mudar aqui também para calcular. Pronto, ó. Já está com uma carinha boa, né? Além disso daqui, é bem importante quando a gente vai fazer um aplicativo aqui de realizar alguma operação matemática, a gente colocar o que está fazendo. Então a gente pode pôr uma legenda aqui e colocar, sei lá, título nesse caso. E dar um OK. E o que vai ser o título aqui? Na verdade o texto desse título vai ser multiplicador por constante. Pronto, o que isso daqui faz é multiplicar por constante. Por que é importante fazer isso daqui? Porque nessa mesma tela eu posso ter várias operações diferentes. E para eu não ficar confundindo qual é qual, eu coloco um nome. Então vamos lá, agora que a gente já tem a interface pronta, vamos fazer lá o código. E como é que vai ser isso aqui de novo? Eu vou ter o botão calcular. Quando eu clicar no botão calcular, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar o texto do resultado. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Ajustar o texto do resultado. Para quê? Para o resultado dessa operação, certo? Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente vem aqui nos blocos de matemática. No caso eu vou querer fazer uma multiplicação. Eu arrasto para cá. E o que está me dizendo aqui na tela? Deixa eu dar um zoom. Quando eu clicar em calcular, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar o texto do resultado para o resultado dessa operação aqui. E o que vai ser essa operação aqui? Vai ser a minha entrada. O texto da minha entrada, a gente clica aqui em entrada e vem aqui buscar o texto dela. Cadê? Aqui, entrada.texto. Então vai ser o texto que está na minha entrada vezes alguma coisa. Como eu quero fazer uma variável qualquer, eu vou vir aqui em texto e vou colocar um texto vazio. Quando eu coloco um texto vazio, eu posso colocar aqui direto no código, tipo, o que eu quero que ele multiplique. Nesse caso eu quero que ele multiplique por 20. Aí eu digito aqui dentro desse texto. Agora eu tenho, em vez de um texto vazio, eu tenho um texto que é 20. Aqui também eu tenho que colocar números. Se eu colocar letras aqui, vai dar erro e o aplicativo vai fechar. Mas como aqui é um lugar que você não vai mexer tanto, o usuário não vai ter acesso a isso aqui, não tem erro. Se você fizer aqui certinho, o aplicativo vai funcionar 100%. Então a gente arrasta aqui para dentro. E como é que ficou? Quando eu clicar em calcular, o que ele vai fazer? Ajustar o texto do resultado para o resultado da operação, o texto da entrada vezes 20. Ou seja, o que é o texto vazio antes, agora vai ser o resultado dessa operação aqui. Vamos testar para ver se está funcionando certinho? Ó, vou colocar aqui o número 100 e clicar em calcular.
Ele vai fazer 100 vezes 20 e vai me dar o resultado aqui, 2000. Só que convenhamos que multiplicar por uma constante não é lá muito útil assim. Então vamos fazer agora uma aplicação de fórmula. O que a gente pode fazer aqui? Talvez, vamos fazer Bhaskara, que Bhaskara todo mundo conhece. Vou criar uma nova tela aqui, não vai ser Bhaskara. Olha, criar telas assim, sem parar igual eu estou fazendo, não é muito recomendado. Eu estou fazendo aqui, ó, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 telas. Isso não é muito bom para o desempenho do aplicativo, mas como eu estou só ensinando vocês aqui como é que faz o básico, não vai fazer muita diferença. Quando eu tenho um aplicativo mais pesado, quanto mais telas eu tenho, maior é o tamanho dele, o espaço que ele vai ocupar no aparelho que você instalar. Quando a gente cria um aplicativo que tem várias páginas, o interessante é a gente criar uma página que se altere sem ter que trocar de página. Mas nesse caso aqui, a gente não vai precisar disso. Para Bhaskara, o que a gente precisa? A gente sabe que Bhaskara é menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, certo? Então, inicialmente, o que a gente tem? 3 variáveis, a, b e c. E o que a gente vai precisar? 3 entradas de texto. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a primeira e depois a gente vai copiando e colando, que aí fica mais simples. Como eu vou querer um negócio mais organizadinho aqui, que esse aplicativo vai ser 100% funcional, a gente vai ter mais um trabalhinho aqui para deixar ele bonito. Então vamos lá. Eu quero fazer uma organização horizontal que tenha o texto que eu quero receber e também tenha um texto de legenda aqui, que é o que eu quero que o usuário coloque. Então vamos lá. Aqui o primeiro vai ser A. Então eu posso colocar A, 2 pontos. Vou colocar maiúsculo aqui. A, 2 pontos. Pronto, agora eu sei que nessa caixa aqui eu tenho que colocar o A. Vamos fazer aquele negócio de deixar tudo alinhadinho, ó. Centro aqui. Já tá um pouco mais bonitinho, hein? Aí, aqui nessa caixa de texto eu posso deixar sem dica, porque eu já estou falando o que eu quero que o usuário coloque ali. Tenho que marcar que é somente números. E eu vou colocar uma outra caixa aqui de organização para alinhar no meio da tela. Vai ser uma vertical. Aí eu taco uma caixa de organização dentro da outra. E a que está do lado de fora, eu quero que ele ocupe a tela inteira. Então vamos lá e colocar para preencher a principal. Pronto, ó, já tem um A lá no meio da tela. Aí eu vou renomear esse daqui para A. Eu vou salvar. Aí aqui que eu vou fazer aqui, ó. Legenda 1, eu sei que é a entrada do A. Aqui para não deixar legenda 1, eu vou renomear para ATXT, que é o texto que eu mostro aqui na tela do A. E aqui na caixa de texto eu vou renomear para entrada A. Que é o que o usuário vai colocar aqui para mim. Aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho A já, eu quero A, B e C. Eu vou clicar aqui no A, vou apertar Ctrl C e Ctrl V. Pronto, agora eu tenho o A e o A2. Como eu quero A, B e C, eu vou renomear isso aqui só para ficar mais organizado. Esse aqui é o C, esse daqui é o CTXT, ok? E esse daqui é o entrada C. Eu fui ela de Ctrl C, Ctrl V, acabei pulando o B, né? Deixa eu colocar aqui C. Vamos fazer o B agora. Eu vou copiar o C, ó, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu tenho o C2 e eu vou renomear para B. Aqui vai ser o BTXT. E aqui vai ser a entrada B. Ok. Agora eu tenho que mudar o texto aqui, porque está ACC, né? Vou colocar B aqui agora. Agora a gente tem ABC, só que está fora de ordem aqui. Deixa eu colocar certinho. Pronto, agora a gente tem A, B e C. E o que a gente vai precisar? Um botão, né? Para a gente poder calcular. Então vou colocar um botão aqui. Pode ser botão mesmo nome, só que o texto vai ser calcular. Calcular. Pronto. Então já tenho as entradas de variáveis e o botão para acionar a minha função. Agora que eu já tenho as entradas, eu preciso das saídas que vão dar os resultados. Então o que eu vou precisar aqui?
Bhaskara, a gente tem o x, o segundo x e o delta. Então já precisa de no mínimo aí 3 textos, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Aí eu vou ter que renomear aqui. O componente vai ser x, x2, opa, renomeio mesmo, x2 e delta. Pronto, beleza. E esses textos aqui, como são os resultados, eu posso deixar eles em branco, não tem problema, porque o código vai mudar eles depois, ó. Você vê que ele sumiu, mas ele ainda está aqui. Ó, o x2 eu deixo em branco e o delta eu também deixo em branco. Ó, os três estão aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu consigo ver que eles estão ali. Aí agora, vamos para o código. A gente já tem tudo que a gente precisa aqui na interface. Vamos programar agora. Qual é a sequência lógica do Bhaskara? Primeiro, ele vai verificar se o A é 0. Se for 0, ele tem que apresentar um erro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no início. Vai botar mais uma legenda aqui. Essa daqui vai ser o erro. A gente vai preparar o aplicativo para caso ocorra um erro, ele vai apresentar na tela. Mais uma vez eu deixo vazio porque ele vai ser alterado por código. Então vamos lá. Para começar, botão, né? Como sempre a gente usa. Quando clicar no botão, ele vai fazer alguma coisa. Deixa eu dar zoom aqui. E o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai verificar se o A é 0. Então a gente tem que usar um componente de controle que ele vai fazer uma verificação, ó. Tá vendo? Se alguma coisa, ele vai fazer outra coisa. Então vamos lá, ó. A gente coloca aqui embaixo. O que a gente quer comparar? A gente quer saber se o A é 0. Então, ó, se a entrada do A, vamos lá, o texto da entrada do A, deixa eu achar aqui. Aqui, entrada A.texto. Vamos lá. Se a entrada do A.texto é igual a 0, ele vai ter que me retornar um erro. Para isso, para fazer comparações, eu uso um bloco de lógica. No caso aqui, ó, pode ser igual. Então vamos lá. Se A é igual ao que? Então vamos usar de novo aquele negocinho lá de texto vazio. No caso aqui a gente coloca um 0. Se A é igual a 0, ele vai me dar um erro. Então o que ele vai fazer? Vamos lá no erro. Ele vai ajustar o texto do erro para alguma coisa. Ajustar o erro de texto para... E a gente vai digitar aqui, usando o bloco de texto, o erro que ele vai apresentar. Nesse caso aqui, ó, A não pode ser 0. E aí ele não vai fazer a conta, vai parar por aqui mesmo até o usuário mudar o A de 0 para um número válido. E aí sim ele vai prosseguir com a conta. Primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer a fórmula de Bhaskara, achar o delta. E o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então a gente vai ter que fazer aqui primeiro o b ao quadrado. Vamos lá, a gente vem aqui em matemática, a gente tem aqui uma operação aqui, ó, de levar algum número. No caso a gente vai levar ao quadrado. Então de novo vamos lá no bloquinho de texto vazio, a gente vai colocar um 2 aqui para levar ao quadrado. Mas a gente vai levar o que ao quadrado? A entrada do b. Então a gente vem aqui em entrada do b, pega o texto dela. Deixa eu achar aqui, vamos lá. Aqui, texto da entrada b. Ó, então aqui a gente já tem b ao quadrado. Só que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos colocar um bloco aqui do menos agora. Bom, um bloco de subtração. E o primeiro elemento dele vai ser o b. Agora a gente precisa fazer o 4 vezes a. Vamos lá. Mais um bloco de matemática, dessa vez de multiplicação. A gente vai precisar do 4, bloquinho de texto, coloca 4 aqui e joga para cá. Agora a gente precisa do A. A gente vem aqui na entrada do A, cadê A.texto aqui. Ó, então a gente já tem aqui 4A. Agora a gente precisa do vezes C. O que a gente vai fazer? Mais um bloco de multiplicação. Vou achar aqui, multiplicação. Aí o primeiro elemento vai ser o 4A. E o segundo vai ser a entrada do C. Aqui, o texto de C. Então a gente tem aqui b ao quadrado. E aqui a gente tem 4 vezes a vezes c. Então, já que é b ao quadrado menos 4ac, é só a gente jogar aqui para dentro. Isso daqui é o nosso delta. Só que o que a gente precisa fazer? Assim como a gente ajustou o texto do erro para o erro,
a gente tem que ajustar o texto do delta para o delta. Então a gente vem aqui no delta e procura aqui ajustar delta.texto. Vamos lá, aqui. A gente vai ajustar o texto do delta para o resultado dessa operação matemática aqui. Então isso vai seguir aqui na operação. Ó. Quando a gente apertar o botão, ele vai ver se o A é 0. Se o A for 0, ele vai parar por aqui e vai colocar lá que o erro que A não pode ser 0. Se A for diferente de 0, ele vai pular essa operação e vai vir para essa daqui, que ajusta o delta para o valor que a gente encontrou aqui de delta. Mas agora a gente vai ter outra função de controle, que é o que? O delta ele pode ser negativo. E quando o delta é negativo, a gente não consegue achar os valores de x. Então a gente tem que colocar aqui, ó, se delta for negativo, a gente apresenta o erro que não pode encontrar os valores de x. Se não, ele vai calcular x e vai mostrar pra gente. Então vamos lá. Se a gente puxa aqui o texto do delta, como a gente vai fazer uma comparação matemática, a gente vem aqui em matemática, aqui onde tem essa comparação de igual, a gente arrasta para cá. E quando a gente clica aqui no sinal de igual, a gente tem todas as operações aqui de comparação numérica. A gente vai precisar do menor que. A gente quer saber se o delta é menor que 0. Então a gente vem aqui e coloca 0, caixinha de texto, e joga aqui para dentro. Então a gente pode colocar aqui já na função. Ó. Se o delta for menor que 0, ele vai fazer alguma coisa. O que vai ser? Ele vai ajustar o erro para falar que não é possível achar valores de x com delta negativo. O que a gente pode fazer? Ó? Aqui a gente já tem a mesma coisa. Já faz a mesma coisa, só que o texto é diferente. A gente pode clicar com o botão direito aqui e duplicar. Agora a gente tem dois ajustes para o erro. Eu posso só jogar aqui e alterar o texto. Eu vou alterar aqui, ó. Não é possível calcular x com delta negativo. Pronto, agora quando o delta for menor do que 0, ele vai me apresentar esse erro aqui. Se não for menor do que 0, se ele for um positivo, a gente vai poder calcular o x1 e o x2. E o que é o x? É menos b, menos a raiz quadrada do delta, sobre 2a. Então vamos lá montar. Ó, esse daqui a gente já pode encaixar aqui para fazer parte da função de quando eu clico no botão. Vamos lá fazer o código de calcular x aqui agora. O que a gente vai fazer? Ó? A gente pega aqui o resultado do primeiro x e a gente vai fazer sempre esse esquema de ajustar o texto. Ó? Ajustar o texto de x para alguma coisa. O que é essa coisa? É a operação matemática que a gente vai fazer. A gente vai precisar aqui primeiro do menos b. Como nossa entrada é positiva, o padrão dela é ser positivo, a gente vai ter que multiplicar ela por menos 1. A gente vem aqui em matemática e multiplicação. Aí a gente vai na entrada do b, no texto dela, ó, o texto de b, vezes menos 1. A gente vem aqui na caixinha de texto, menos 1. Agora a gente já tem menos b aqui. O que falta? A gente tem que subtrair pela raiz quadrada de delta. Então vamos lá em matemática e pegar aqui a operação de subtração. A gente já pode jogar o b para cá. A gente tem que colocar a raiz de delta aqui dentro. A raiz a gente também tem aqui dentro das funções matemáticas. Ela está aqui embaixo. Ó, raiz quadrada. Raiz quadrada do que? Do delta. A gente já tem o delta aqui, ó, delta.texto. A gente pode copiar aqui, ó, duplicando e jogar aqui para dentro. Então a gente já tem, ó, o menos b menos a raiz quadrada do delta. E o que falta agora? Dividir isso daqui por 2 vezes a. Então a gente vem aqui em matemática e pega a operação de divisão. Opa, isso daqui é de soma. Divisão é a barra aqui. A gente já pode colocar o primeiro aqui, o primeiro elemento. E aqui do lado a gente tem que colocar o 2a. Como é que a gente vai montar o 2a? Texto, a gente coloca 2. A gente vai multiplicar isso daqui. A gente pega o de multiplicação e coloca o texto do a aqui dentro. A gente pode puxar daqui também, ó. A gente duplica e joga aqui para dentro. Então agora a gente já tem, ó, menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Agora a gente pode,
Agora a gente pode colocar para o x ser isso daqui e jogar aqui para dentro. Ficou bem longo, mas acho que eu expliquei do jeito que dá para entender direitinho o que está acontecendo. Agora, o que falta? O segundo x. A gente não precisa fazer isso aqui tudo de novo. É só a gente duplicar esse x aqui. E aqui onde está x, a gente clica e coloca aqui, ó, o x2. Então essa operação aqui vai ser efetuada também no x2. E qual a diferença do primeiro x para o segundo x? No primeiro é menos raiz quadrada. No segundo é mais. Então a gente vai ter que alterar só isso daqui. Em vez de ser menos, a gente pega aqui uma caixa de soma, coloca o b e coloca a entrada do a. Aí aqui, ó, a gente tira esse menos. A gente só vai remontar, mas não precisa escrever tudo de novo. Aí aqui a gente tem menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. Pronto, tá aí. Tá funcional já o nosso código. Vamos testar? Vou abrir aqui no celular. Ó, a gente tá com um negócio vazio aqui. Eu vou colocar 0 para testar o primeiro. Eu vou colocar 0, 1 e 1 e calcular. Ó, ele me deu um erro aqui porque eu estou no modo do Companion. Quando eu estou no celular, assim, com um aplicativo instalado, ele não dá esse tipo de erro. Mas aqui dá pra ver, ó, ele deu menos infinito. Porque o delta deu menos infinito porque o nosso a é 0. Então, a não pode ser 0. O que a gente vai fazer agora? Vamos testar aqui com uma função que funcione. Deixa eu tentar aqui. 3, 5 e 2. Ó, a gente tem menos 1, o delta, deixa eu só verificar aqui, eu montei desse jeito. Ó, aqui só desse uso que a gente fez agora, a gente já pode ver que a gente tem como melhorar a interface de usuário aqui, ó. Por quê? Porque eu estou dando os resultados, certo? O resultado está aparecendo aqui na minha tela, mas não sei qual é qual. Então vamos melhorar isso aqui, ó, com componente de organização. Vou usar a organização horizontal e uma legenda para falar primeiro o x. Então o texto disso aqui vai ser x', 2 pontos. Então, vou botar igual, x' igual. E aqui dentro eu vou tacar o x, ó. Pronto, agora tem o x e do lado ele vai me dar o resultado. Vou colocar para rodar aqui de novo, ó, ele já vai estar funcionando. 3, 5 e 2. Ó, eu já sei que o x é o menos 1 aqui. Agora eu vou fazer isso com os outros para ficar organizado direitinho. Vou fazer uma organização para o x, uma organização para o x' e uma organização para o delta. Vamos lá. Jogar o texto aqui dentro agora. Esse aqui vai ser o x'. Vou botar maiúsculo. x' igual. Aí a gente joga aqui o x2 aqui para dentro, ó. E aqui a gente vai jogar o delta. Inclusive depois eu vou jogar o delta lá para cima para ser o nosso primeiro resultado. Deixa eu achar aqui agora o delta, aqui o delta, e eu jogo aqui para dentro. Vou colocar igual aqui para ficar igual aos outros. Agora a gente já tem o x, o x2' e o delta. E o erro como está aqui em cima, ele vai ficar meio ruim de ver. Vou colocar ele aqui para baixo. Então vamos lá testar como é que ficou. 3, 5 e 2. Ó, agora eu tenho que o meu x' é menos 1, meu x2' é menos 0,66 e o meu delta é 1. Se eu colocar aqui 0, ele vai ter que me dar um erro que x não pode ser 0, que o a não pode ser 0, desculpa. Ó, ele me apresenta erros e me fala que o a não pode ser 0. O que a gente tem que fazer aqui, ó, que eu percebi que tem um pequeno erro. Se a gente tem uma operação que dá erro e depois a gente coloca uma operação que dá certo, aqui continua dizendo que está errado. Por quê? A gente tem que definir no nosso código que sempre que a gente aperta calcular, ele vai resetar o erro. Porque senão a gente vai ter um erro que vai ficar ali para sempre, mesmo a gente colocando números válidos. Então vamos mudar isso aqui no código. É só realmente uma linha que tem que colocar. Ó. A gente duplica aqui esse ajuste do erro e coloca aqui assim que apertar o botão. E a gente coloca ele para
nada, tem um texto vazio. Então agora sempre que eu aperto calcular, ele vai deixar vazio. E caso tenha o erro, ele mostra. E se não tiver o erro, não vai aparecer nada. Então agora está funcionando direitinho. Ó, quando não tem erro, ele não mostra que tem erro. Mesmo tendo tido um erro antes, ó, ele não fica armazenado. Ó, agora se eu botar o 3 aqui, ele sai o erro. Ó, aí a gente tem os valores certinhos aí. E tá tudo funcionando. Só que falta a gente fazer aqui agora é mostrar o que essa aplicação faz. Eu vou escrever aqui calculadora básica. Pronto, tá aí, calculadora de Bhaskara. Agora que a gente tem um aplicativo que funciona, a gente precisa mandar ele para o celular, né? Para a gente poder rodar, mandar para uns amigos e poder usar ele em si. Aqui nesse caso, a gente tem 5 telas. A gente podia fazer um botão que anda de uma tela para outra. Isso é muito útil quando você tem um aplicativo que realiza várias tarefas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou jogar um botão aqui fora da organização para ele ficar bem separado mesmo do que a gente está fazendo aqui. Aí eu vou fazer o botão, vai ser próxima tela. Como a gente não tem especificado, eu vou deixar assim mesmo, só para a gente ir alternando entre uma tela e outra sem escolher qual é. A gente só vai passando para ver quais tem. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente tem o botão 2, que é o botão que troca de tela. Quando clicar no botão 2, a gente vem aqui no controle, ele vai abrir outra tela e a gente coloca o nome da tela aqui, ó. A gente vem em texto, coloca o texto vazio e escreve dentro. Nesse caso, eu vou colocar, como o Bhaskara é o último, eu vou colocar para ele ir para o screen. Vamos lá. Pronto, agora esse botão aqui já funciona para ir para a primeira tela. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele e vou colocar ele em todas as telas para eu poder ir alternando durante o uso do aplicativo. Como o Bhaskara eu coloquei que vai para a tela 1, agora eu vou para a tela 1 e vou colar aqui o botão que vai para a tela texto e fala. Vamos lá. Só eu escrever aqui dentro, quando eu colo o botão, ele também cola o código dele. Então é só eu trocar aqui o texto para texto e fala. E a gente pode ir para a próxima tela, que é texto e fala. E a gente vai colar o botão aqui dentro também. Vamos lá no código. E agora para qual tela ela vai? Reconhece voz. Eu acabei até escrevendo errado aqui, mas eu vou ter que escrever, mesmo tendo escrito errado aqui, eu vou ter que escrever igual aqui, porque é o endereço dessa tela. Tem que ser exatamente igual, letra maiúscula, minúscula. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Aí agora a gente vai para a próxima tela, que é a reconhece voz. A gente vem aqui no designer, cola o botão e vai lá no código para dar o endereço. Agora a gente vai para a tela matemática. A gente coloca aqui matemática. Próxima tela. E a última que a gente vai ter que fazer isso. Colou aqui no designer, vai para o bloco e a gente dá o endereço que é Bhaskara. Agora a gente já tem um ciclo e consegue rodar por todos os aplicativos que a gente fez. Vamos testar aqui no celular. Ó, eu estou no matemática, clico em próxima tela, ele vai para o de Bhaskara. Próxima tela, ele vai para o do cachorro e do gato. Próxima tela, ele vai para o que você escreve o texto e ele fala. Próxima tela, ele vai para o que grava a sua voz e escreve na tela. Próxima tela é um multiplicador de constantes. Pronto, temos a volta. E agora como que a gente faz para salvar esse aplicativo no nosso celular? Porque por enquanto ele só está funcionando com o navegador aqui aberto. Se a gente fechar, ele vai parar de funcionar. Então o que a gente tem que fazer? Compilar o aplicativo. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui na aba superior do site, em compilar, e a gente tem duas opções aqui. Ou a gente compila o app e gera um QR Code, que você escaneia na tela e cria um link que você pode enviar para um amigo. Vou mostrar aqui como é que funciona. Ele vai carregar todo o seu aplicativo e vai compactar para um arquivo APK.
Aí ele vai enviar para o servidor do Emmet App Inventor e o arquivo vai ficar lá por 2 horas e você pode enviar para um amigo baixar ou você mesmo baixar pelo link. Pronto, ó. Assim que terminar de compilar, ele vai gerar um QR Code e um link para você fazer o download. Aí tá escrito aqui, ó, esse link só é válido por 2 horas, tanto o link daqui quanto o código de barras. Se você quiser baixar o aplicativo, deixar salvo no seu computador, mandar para alguém pelo WhatsApp, por e-mail, você vem aqui em compilar e salva o APK no seu computador. Ele vai repetir o mesmo processo de salvar o APK, só que em vez disso ele vai baixar direto aqui no seu navegador. E assim que terminar de compilar, ele vai baixar o arquivo no seu computador. Outra opção para compartilhar o seu aplicativo é compartilhando o projeto dele inteiro, seria o código fonte dele. Ou seja, você vai enviar o arquivo inteiro do seu aplicativo e quem abrir vai poder editar da mesma forma que você editou. E para isso como é que você faz? Você vem aqui em projetos e você vai salvar o projeto. Depois de salvo, você vem exportar o projeto selecionado para o meu computador. O que vai fazer? Assim que você clica, ele vai baixar esse arquivo aqui e você pode enviar para outra pessoa. Quando a pessoa receber o arquivo, ela vai estar na aba aqui meus projetos. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui em projetos e vai clicar em importar projeto.aia do meu computador. O que ela vai fazer? Ela vai escolher o arquivo que ela acabou de baixar. Então ela vai vir na pasta de download dela, selecionar o arquivo, clicar em abrir, e ele vai carregar aqui e você clica em OK. Aqui no nosso caso, como o projeto LabCraft já existe, a gente não pode criar outro com o mesmo nome. Só que da pessoa que você envia ainda não vai ter esse nome, então ela vai conseguir abrir normalmente, vai aparecer aqui para ela vai clicar e vai ter acesso a todo o código fonte do seu aplicativo. Hoje eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só acessar uma das nossas redes sociais e baixar o arquivo que tem o material didático com passo a passo completo de como fazer todos esses apps que a gente fez aqui hoje. Então é isso, pessoal. Até a próxima.